Vamos começar mais uma aula de projeto análise de algoritmos com o que provavelmente seja o algoritmo mais famoso de todos. Vamos lá. Quando eu vou falar de ordenação, mas eu já falei de outras cores de ordenação, eu deixo esse slide aqui, né? Para quem não sabe o que é ordenação. E esse slide aqui também, só para mostrar que se eu tenho um vetor de elementos de qualquer tipo, e apesar de eu usar inteiros aqui, vocês vão ver que pode ser qualquer tipo mesmo, inclusive eu vou usar caracteres. Tá? Só para dizer que eu tenho que estabelecer uma ordem, seja ela crescente ou decrescente, e aí de um vetor que está completamente desorganizado, eu passo ele a essa ordem. Esses são os algoritmos de ordenação. Eu já falei de um nesse curso, vai ter o card lá em cima, para o algoritmo Merge Sort. E eu falei também lá na aula de Merge Sort, além dos slides anteriores aí, né, tinha esse slide aqui também, falando que algoritmos de ordenação elementar, eles costumam fazer trocas, ou pelo menos comparação par a par, e aí eles são quadráticos. Então o Selection Sort, o Bubble Sort, o Insertion Sort estão nessa lista. Inclusive, eu vou deixar um outro vídeo no card também, que é bem legal. Um vídeo de 2007, quando Barack Obama ainda era candidato à presidência dos Estados Unidos, e ele foi fazer uma entrevista no Google. E aí o cara brinca com ele e fala, olha, já que você vai querer ser presidente, né, é como se fosse um novo trabalho, né, então eu vou fazer uma entrevista de emprego com você aqui. Aqui no Google a gente faz algumas perguntas técnicas, então eu queria saber de você como é que é o melhor jeito, o jeito mais eficiente de se ordenar um vetor com 1 milhão de inteiros. E ele dá uma risada, o pessoal ri e tal, ele espera um pouco, mas ele simplesmente responde o seguinte: Bubble Sort não é o melhor jeito de fazer isso. Muito boa resposta. A gente quer algoritmos mais eficientes que isso, né? E aí, isso aqui já tem um spoiler. Se você fez a aula de Merge Sort, eu falei para você calcular a complexidade do Merge Sort, né? E aqui tá o spoiler porque já tá todos esses caras com n log n aqui. Essa tabela vem lá do livro do Sedgwick. Então ele coloca algumas propriedades e ele coloca a complexidade de tempo dentro dessas três perspectivas aqui, de pior caso, caso médio e melhor caso. E o Sedgwick faz isso porque alguns algoritmos, de fato, eles são melhores ou piores em alguns cenários. Na verdade, por exemplo, o algoritmo de inserção, né, o insertion sort, o melhor caso dele aqui, ele é linear. Tá? É que é difícil acontecer o linear. O linear acontece quando o meu vetor já está ordenado. Né? E aí eu não precisava ordenar, mas eu pelo menos preciso fazer a verificação. Ele passa uma vez no vetor para saber que está ordenado. Bom, e aí seguindo, o merge sort ele faz aproximadamente aí n log n, né? Tem um outro cara que é o heap sort, que inclusive a gente fala que o heap sort ele é exatamente o selection sort, só que com uma estrutura de dados decente para fazer a tal da seleção. Né? E para construir, para fazer o heapify, né, e depois usar e etc., ele acaba fazendo uma operação, né, umas 2 vezes aí, então por isso que ele coloca esses dois, só para diferenciar em relação ao merge sort. Outra coisa são essas propriedades de ser in place e de ser estável. Na aula de Merge Sort eu comento sobre a estabilidade dele, ou seja, aqueles elementos que têm a mesma chave, né? Estou ordenando por chaves, que tem a mesma chave e eles estão numa ordem no início antes da minha ordenação, eles vão continuar na mesma ordem relativa entre eles no final da iteração, tá? Nem todo algoritmo é estável. O heap sort e o algoritmo de seleção não são estáveis. O merge sort é. O que merge sort não é in place. Isso aqui eu não comentei na aula anterior. Mas o in place é quando você não precisa de uma estrutura auxiliar, você faz direto no próprio vetor, sem ter uma complexidade maior de memória, né, para poder fazer a ordenação. Desses caras todos, só o merge sort que não é. Até o próprio heap sort, que usa uma estrutura de dados, na verdade ele faz um heap file, ele dentro do próprio vetor ele faz uma heap, tá? Bom, mas hoje eu vou falar desse último, né, que estava ali na última linha, que é o Quicksort. Como eu adiantei no começo, provavelmente esse é o algoritmo mais famoso uh, de todos os algoritmos mesmo, tá? Mas de ordenação, muitíssimo provavelmente é o algoritmo mais famoso. Tanto é que ele está em todos os lugares aí, né? Então, em Unix, quando você tem as coisas de ordenar dentro do Unix, é um Quicksort que está lá dentro. Em C, C++, os sorts padrão aí são Quicksort, mesmo que seja com pequena modificação, geralmente é, tá? Mas em Java, Python, no MATLAB, no JavaScript, pelo menos do Chrome, em todos esses lugares tem Quicksort. E tem Quicksort em camiseta também. Essa camiseta é relativamente fácil de achar na internet, que é o Quicksort implementado aqui. Então, na aula de hoje não vai ter implementação, porque a implementação já está feita aqui, beleza? Brincadeira. Vou explicar como é que é o algoritmo, tá? Tá aqui. Primeira coisa, embaralho o vetor. Aí essa exclamação está aqui para eu lembrar que eu tenho que ser enfático aqui. Por que eu tenho que embaralhar o meu vetor?
Isso é um negócio que a gente vai discutir melhor num próximo vídeo, mas tem a ver com a complexidade e tem a ver com aquele melhor caso, caso médio e pior caso do Quicksort. Uma dica para escapar do pior caso, e a gente vai ver por que é bom escapar do pior caso, é justamente embaralhar o vetor. É adicionar aleatoriedade no seu processo. Aleatoriedade é um negócio importante dentro da ciência da computação como um todo. Qualquer área que você vai tem pelo menos uma ou outra coisa que a aleatoriedade é importante. Eu estudo aprendizado de máquina. E lá dentro de aprendizado de máquina, quem trabalha com isso sabe, a aleatoriedade está para todos os lados. Beleza, uma vez que eu embaralhei o meu vetor, isso aqui tem a ver com garantir que ele não vai estar ordenado já, tá? Que esse é o pior caso. Eu faço o seguinte, eu construo uma partição. Eu já vou mostrar o que é essa tal de partição. Ela é algo que você tem que ter um elemento numa posição J. Esse elemento é chamado de pivô. Então, o elemento do vetor na posição J, que é esse aqui, ele tem que estar na posição correta dele. O que significa estar na posição correta? Que os elementos à esquerda dele estão menores e os elementos à direita dele são maiores, certo? Então, os elementos à esquerda não sei como é que eles estão, os elementos à direita não sei como é que eles estão, mas o cara na J posição, ele está na posição correta, o que seria a posição final ali com o vetor ordenado. Aí eu vou lá e ordeno cada parte. O que é cada parte? Os elementos da esquerda e o elemento da direita, recursivamente, tá? Então eu vou dar um exemplo de partição aqui, ó. Imagina que eu tenho esse vetor aqui em que cada caractere é uma posição do meu vetor, tá? Então E, X, E, M, P, L e assim por diante, tá? Primeira coisa que eu faço, eu embaralho ele. E aí tem algumas versões diferentes para fazer isso. A mais comum é, eu pego o primeiro elemento e falo que ele vai ser o meu pivô. Então o meu L aqui no embaralhado vai ser o meu pivô. Ah, mas ele não era para estar na posição correta? Eu digo, calma. Né? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai tentar achar uma partição, que é o que faz garantir que ele está na posição correta, vai ter alguns caras para a esquerda, alguns para a direita. Aí, depois da partição, e eu vou chatando aqui, né? Aí eu faço recursivamente, né? Eu chamo o ordena para os caras da esquerda e o ordena para os caras da direita. Até que eu chego nesse resultado aqui, que é o meu vetor ordenado lá no fim das contas. Belezinha? Ah, como é que faço essa partição? Eu vou mostrar um exemplo agora no próximo slide. Mas não adianta nada eu falar que eu chego desse exemplo aqui original, né, embaralho e chego naquela partição sem falar como que eu faço isso, né? Então eu vou mostrar um algoritmo, existem algumas variações, eu vou mostrar uma que talvez seja mais simples, de como que se faz isso, tá? Então eu vou usar esse embaralhado que está aqui já, vou deixar esse L, que é o pivô, aqui no cantinho, o L por enquanto está na posição 0, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dois iteradores aqui, ó, o iterador I, que ele está aqui no C, o iterador J, que está aqui na última posição, que é esse I, tá? Então, por enquanto, o L, na verdade, está apontando aqui para... ele está na posição 0, né? Eu vou colocar uma seta só para ficar diferente. O I, sim, o I está igual a 1. E o J está igual a... já não sei mais quanto tem isso aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ele está na 15ª posição. O que eu vou fazer aqui nesse caso é fazer o seguinte, eu vou andar o I para frente enquanto eu não achar uma letra que seja maior do que o L, né? Ou seja, que esteja à frente lexicograficamente do que o L. No caso de número, vale o maior, tá? Então, o C, ele é menor que o L? Não é. Então, eu tiro o I daqui, passo o I para frente, vou para a posição 2, né? Então, eu apago o I daqui e coloco ele na posição 2, que é o X. O X é maior do que o L? Sim, o X é maior do que o L, então eu paro aqui nessa posição. E aí eu vou fazer o contrário, né, com o J. O J eu vou olhar o que eu estou apontando, e aí eu vou indo para a esquerda até achar alguém que é maior, tá? Então depende de como eu implementar. Se eu primeiro incrementar o I teria que começar no 0, tá? A mesma coisa para o J. Se eu primeiro decrementar o valor de J, eu teria que começar no 16. Mas eu vou... aqui é só para a gente entender como é que funciona. O algoritmo está no próximo slide. Então aqui o J, ele está apontando para I. O I vem antes do que o L? Sim. Então ele deveria estar no começo, ele deveria estar antes do L. Então eu já paro o meu J aqui. E aí o que eu faço? Eu inverto, né, os valores de J. Então aqui, ó, eu tinha o L, ele continua aqui. Eu deixo quieto o C. Já o X, eu pego e coloco um I aqui, ó, que é o cara que estava aqui nessa JS posição. E aí o resto eu copio, né? Eu não vou ficar copiando para não gastar tempo, mas eu mantenho.
E aqui no final ele vai terminar com EX e não mais com EI, porque eu troquei com o que estava aqui na 20ª posição. E assim eu continuo, né? Eu passo para a próxima iteração, começo incrementando aqui o I, né, no caso. Aí eu olho, o O está para frente do L? Tá. Então ele já vai parar aqui. Na próxima iteração, ele vai parar com I igual a 3. E o J, eu tenho que ir indo para trás. Ele já vai aqui para o J igual a 14. E o que está na posição 14 é o E. Então ele já vai fazer essa troca, né? Aqui eu acabei colocando um O, né? Acabei colocando, não, aqui tinha um O, né? Aí eu vou fazer essa troca daqui, ó. Vou trocar o O pelo E. E aí vai começar, então, L, C, I, O, E. E aí depois vai ter um Q aqui, né? Pá, pá, pá. E aí lá no final vai ter o S, M. Eu acabei de tirar o E para colocar o O. Então, S, M, O, I. Opa, I não, porque não tem mais o I, é o X aqui, certo? E assim eu continuo. Então, eu vou fazer essa troca, né? Eu vou andar com o I até... Vamos apagar aqui primeiro e vamos apagar o J, né? Eu vou andar com o I na próxima iteração para o próximo cara aqui, né? Porque o Q ele é maior do que o L. O E eu vou andando para trás, ó, o M está na posição certa, então eu pulo, passo reto. O S está na posição certa em relação ao L, tá? Ele está à frente, então o S está ok, o O está ok, o E não está ok. Aí eu coloco o J aqui. E aí eu faço a troca do Q com o E, né? Então aqui eu vou fazer aquela troca do Q com o Ezinho aqui. E ando para frente. Quando eu ando para frente, né, com o I, eu já caio no T, e o T também eu já paro com o meu Izinho, beleza? Paro com o meu Izinho. Aí eu vou com o J para trás. O K vem antes do L no alfabeto, então eu já paro aqui também e faço a troca. Eu prometo que está acabando. Aqui, na verdade, é um J. E aí eu vou fazer a troca do T com o K. Tá? Nesse momento, o meu vetor está assim, ó, L, C, I, O, E, Q. Eu tinha feito, na verdade, a troca do Q por esse E aqui, né? Então, é EE. E aí tem o T, que eu vou trocar pelo K. Então, aqui vem o K. Aí fica assim, ó, R, U, P. No lugar do K, eu coloquei o T. Aí, no lugar desse E, que viria agora, eu tinha colocado o Q na iteração anterior. E aí vem o S, M, O, X, né? Não, tem um O ainda, desculpa. E aí, assim, S, M, O e X. Tá? Já está começando a ficar com uma cara um pouquinho melhor. E aí eu continuo, né? Eu vou passar o I para frente até achar alguém que deveria estar lá para frente, né? Então o I estava apontando para o T, agora aponta para o R, R está na frente do L, eu paro o I aqui. Só que agora eu pego o J, agora fica interessante, né? Eu pego o J e pergunto aqui, né? P é menor do que o L? Não. U é menor do que o L? Não. R é menor do que o L? Não. Nesse momento, o I e o J estão apontando para o mesmo lugar, que é esse R aqui. E aí eu não preciso mais continuar o meu algoritmo. Nesse ponto aqui, eu já tenho uma coisa interessante, que é o que eu quero fazer mesmo. Se eu considerar o L como pivô, e falar que ele deveria estar aqui nessa posição, né? Então, que posição é essa? A posição que eu estou apontando o I e o J é aqui, tá? Então, se eu falar que o L deveria estar aqui, ó, nessa posição entre esses caras, o que eu posso fazer? Em vez de parar o J quando ele for igual ao I, eu falo, olha, é igual ao I, mas anda mais uma vez. Então, o J passa a apontar para cá. Ó. Olhando aqui embaixo, então, aqui está apontando o I, aqui está apontando o J. E aí eu preciso que o L esteja no meio dessas duas coisas. O que eu posso fazer? Eu simplesmente troco o L pelo cara que está na posição J. Eu faço essa troca aqui, ó. E aí, lá vou eu copiar o vetor tudo de novo, né? É que eu vou ficar com K, C, I, O, E, E. Aí eu tenho o meu L, que é o meu pivô aqui, que eu vou deixar ele em verde como estava antes, porque é interessante a propriedade dele estar aqui. E aí continua, né? Com R, U, P, T. Eu espero que não tenha errado nenhuma troca, mas se eu errei, vai ter dado para entender, tá? O ponto aqui é que, uma vez que o L veio parar aqui nessa posição, eu tenho uma propriedade importante que é o seguinte: todo mundo que está para a esquerda do L é menor do que ele. Todo mundo que está para a direita é maior do que ele. Não importa que ordem que está acontecendo aqui, porque eu vou usar o L para fazer minha divisão em conquista. Então eu chamo o quicksort para a esquerda do meu L e chamo o quicksort para a direita do meu L.
e aí eu continuo com o meu algoritmo. Então, o algoritmo de partição é esse que eu acabei de mostrar. Apesar de que eu acabei de notar, né, eu dei aquela pausa para verificar se estava correto, e aí esse O aqui, ele foi algum lugar lá para frente, né? Então, esse O não está aqui. Eu fiz essa troca e eu esqueci de fazer aqui para baixo. Então, esse O aqui, na verdade, ele não existe, né? Esse O está aqui, ó, nessa posição. Então, é isso, tá? A diferença do que eu mostrei anteriormente é que aquilo era alguma coisa que precisava acontecer. O K eu não fiz a troca com L. Mas por que a gente faz essa troca desse jeito que eu fiz aqui? Porque eu faço uma operação em O de 1, é constante, né? Eu pego para onde está apontando o J, jogo para lá, para o começo, e o L para cá. Se eu quisesse ficar com essa partição da esquerda como CI, do jeito que estava no slide, eu teria que fazer um deslocamento para a minha esquerda. Eu acabo gastando a mais aqui, certo? Eu faço em O, potencialmente O de N, né? O do tamanho da minha partição da esquerda. Então é bobagem, eu simplesmente pego e faço essa troca aqui. E aí, pronto, beleza, temos uma partição do jeito que queríamos. E aí, o que eu acabei de mostrar, assim, né, colocando setinhas e desenhos, etc., o algoritmo está aqui. Daqui para a implementação, ele é bastante fácil, tá? Vamos lá, o que a gente faz? Com o vetor já embaralhado, né? A gente começa o i na primeira posição do subvetor, ou seja, logo depois do pivô ali, tá? E o j lá na última. É o que eu fiz agora há pouco. E aí, isso aqui você faz num for, ó. Então você vai ter um for aqui, até que J e I se cruzam fazendo aquilo. Você olha para o VI, vê se ele é menor do que o VP, P é a posição do pivô. Ah, mas não era no zero? Era no zero no exemplo que eu dei, a primeira iteração. Mas quando você chama recursivo, você tem que passar onde começa e onde termina, certo? Aquela sua partição. E aí, onde começa é o meu P, beleza? Aí o que eu faço? Então eu vou incrementando o I enquanto isso aqui acontece. O J eu não vou incrementando não. O J eu vou descendo o valor dele, né? Então decrementa. Decrementa o J enquanto isso aqui acontecer, enquanto ele for maior, tá? Na hora que não for, ele para. Aí o que eu faço? Eu troco os valores aqui, ó, de VI e VJ, e aí eu continuo. Faço isso aqui, volto aqui para o começo do meu for, até que, né, os caras se cruzem, e aí eu faço essa troca lá no meu final, que foi o que eu mostrei para vocês. Beleza? Então é isso. Aqui está um particiona, que é uma implementação do que eu falei agora há pouco. Esse E, ele está em cinzinha porque não precisa de fato acontecer. No pior caso, o J vai ser decrementado até que o J seja igual ao P, a posição onde está o meu pivô. E aí isso aqui vai ser verdadeiro, já, desculpa, vai ser falso já, e aí ele já vai sair, né? Ele nunca vai pegar esse E aqui quando era para pegar, tá? Então ele só adiciona uma coisinha a mais, então pode tirar ele, beleza? Tá, então é isso aqui, né? Ó. Aqui é para verificar o cruzamento, e que mais? Aqui, ó, é o que eu disse para vocês, eu tenho a posição do início e tenho a posição do fim. O pivô é o cara do início. E o início mesmo, eu faço o início mais um, para começar na posição da frente. Beleza? E assim vai, né? Então esse daqui é o meu algoritmo da partição. E o algoritmo Quicksort, uma vez que eu tenho a partição, assim como lá no Merge Sort, né? Uma vez que no Merge Sort eu tenho merge, fazer o Merge Sort é só fazer as chamadas recursivas. Só que tem uma diferença bastante interessante aqui, que é o seguinte. No Quicksort, bom, lógico, eu tenho que ter aqui uma condição de parada, igual no Merge Sort. Eu tenho o chamada para a esquerda e tenho o chamada para a direita, igual no Merge Sort, só que com uma ordem diferente, ó. Lá no Merge Sort eu fazia o merge depois da chamada recursiva, então eu conquistava no fim, né? Então de fato divisão e conquista. Aqui o Quicksort ele é um pouquinho diferente, porque ele faz primeiro o particiona. Então aqui é como se fosse a conquista, e aí aqui são as divisões, beleza? Porque onde ele garante alguma coisa, onde ele garante que alguém vai estar ordenado, é aqui, ó, na hora de fazer a partição. E aí ele chama para a esquerda e ele chama para a direita. E aí, como é que faz, né, para ver a complexidade do Quicksort? Como é que faz para ver se ele está correto? Eu queria um pouco mais de exemplo. Aguenta aí que no próximo vídeo tem. Beleza?